Olá, sejam bem-vindos ao módulo 3 da nossa aula sobre Lei da Inovação. E dando continuidade, né, hoje nós vamos, analisar o estímulo à participação das ICTs no processo de inovação e, né, já iniciando aí a parte do estudo, né, nós estamos esmiuçando aí a Lei 10.973 de 2024, com a sua alteração, a principal delas, né, a Lei 13.243 de 2016, que é chamada de novo Marco Legal da Inovação. É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria, né? E aí, já já eu vou explicar aqui para vocês, mas já antecipando sobre a questão da transferência de tecnologia, né, que é ir para o mercado efetivamente, né. Então, o que acontece nos dias atuais? Nós temos, muitas patentes, né, por exemplo, muitos registros de software, mas que esses efetivamente não são transferidos para o mercado, e acabam perdendo às vezes o tempo, né, ficam obsoletos e perdem a utilidade, tá. Então, uma inovação, né, já vimos isso, ela precisa atender de alguma forma, né, o público, sendo comercialmente ou não, ela precisa, vamos dizer, ir para o mercado, né, e o meio de se fazer essa inovação ir para o mercado é fazendo a transferência de tecnologia. Vamos ver aqui, né, de acordo com o INPE, né, o que é um contrato de transferência de tecnologia. São acordos legais que permitem que uma pessoa ou empresa negocie sua propriedade industrial. Isso pode incluir patentes, marcas e desenhos industriais, ou até conhecimentos não amparados por direitos formais, como know-how e serviços de assistência técnica e científica. Os contratos de transferência de tecnologia passíveis de averbação e registro no INPI são divididos em duas categorias: os que envolvem e os que não envolvem direitos de propriedade industrial. As modalidades contratuais que não envolvem direitos de propriedade industrial prevêem regras para a aquisição ou licenciamento de conhecimentos e de técnicas que não são protegidos por direitos de propriedade industrial no Brasil, incluindo os contratos de software, neste caso, desde que prevista a entrega do código-fonte. Outra modalidade contratual que não abrange direitos de propriedade industrial são os contratos de serviços de assistência técnica e científica, que abrangem projetos, estudos e serviços especializados. O segundo tipo é das modalidades contratuais que envolvem direitos de propriedade industrial. Nesta categoria estão os contratos de licença de propriedade industrial, aqueles que permitem a exploração temporária de patentes, marcas, desenhos industriais, topografias de circuito integrado registrados ou de pedidos desses direitos depositados no Brasil. Estão aqui também os contratos de cessão de direitos que transferem de forma definitiva a titularidade de patentes, marcas, desenhos industriais, topografias de circuito integrado registrados ou de pedido desses direitos depositados no Brasil para terceiros. E por fim, estão presentes os contratos de franquias, que envolvem o licenciamento de um modelo de negócio. Os contratos de transferência de tecnologia podem ser averbados e ou registrados no INPI. Esses processos, apesar de não serem obrigatórios, conferem mais segurança jurídica para sua negociação. Quer saber mais? Acesse o site do INPI. Bom, bem rapidinho, né, mas é para dar um aparato ali, uma visão, né, geral do que é um contrato de tecnologia. Logicamente, tem várias implicações, outros, né, outras nuances que precisam ser vistas, né, jurídicas em relação ao contrato de transferência de tecnologia. Bom, ai, voltou a tela. Bom, não está aqui aparecendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá?
Recentemente, né, é a primeira transferência de tecnologia realizada aqui, que foi uma oferta que é uma oferta que ainda inclusive está aberta até o dia 5 de dezembro, um extrato de Shiococa alba, tá. Então esse é um edital aberto ao público, porque é um contrato com uma empresa, na verdade selecionando empresas que queiram trabalhar, que queiram desenvolver essa tecnologia, né, e fazer isso comercialmente. Então a empresa ela dentro aqui do edital, ela tem um prazo, caso ela queira desenvolver, ela precisa atender alguns critérios técnicos, tá, o edital já está todo formal, deixa eu aí ela apresenta uma proposta, precisa dar uma contrapartida financeira, e envolve os royalties, né, que essa empresa, a partir do momento que ela começar a fazer, venda desse produto, ela precisa retornar esses royalties, aí no caso para a universidade, né, e esses royalties, eles são compartilhados entre os inventores, né, e a universidade que foi, né, em que foi desenvolvido esse novo produto dentro da universidade, usando os laboratórios, usando justamente toda essa rede, né, de estrutura, de capacidade técnica, de professores, de materiais, equipamentos, laboratórios, tudo que a gente já viu que a ICT pode ceder, né, para poder fazer o desenvolvimento dos produtos ou serviços de inovação. Então, nós fizemos recentemente essa transferência de tecnologia, né, está o edital aberto ainda. É importante frisar que isso é um avanço, é um marco, né, como eu disse, não é só aqui, então, vários locais, várias universidades em todo o país, há muitas patentes, mas a transferência efetivamente de tecnologia, ela já é em volume muito menor, né, então, para a gente é um avanço. Tem também um contrato que foi realizado, uma transferência de tecnologia que foi realizada diretamente para o inventor, e aí a gente vai ver esses critérios agora, que foi realizada direto para o inventor de know-how, né? Então, nós temos hoje essas duas transferências de tecnologia em pauta aí no Tocantins. A contratação com cláusula de exclusividade, para fins de que trata, deve ser precedida de publicação de extrato da oferta tecnológica, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês, em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida na política de inovação. Nos casos de desenvolvimento conjunto com a empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade. Este caso aqui que eu mostrei para vocês é com cláusula de exclusividade, foi decisão do próprio Nietzsche, tá? E aí, no caso do direto, pode ser dispensada a oferta pública, tá? Quando a empresa já trabalhou, participou do desenvolvimento junto com a ICT, aí pode ser feita a oferta pública. Quando não acontece isso, é necessário fazer o extrato público de oferta em que qualquer empresa que tenha interesse tenha o direito de participar. Quando não for concedida exclusivamente ao receptor, né, de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos poderão ser firmados diretamente para fins de exploração. Então, esses critérios precisam ser revistos, né, atendidos. A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito, caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidas no contrato. Então, é um assunto muito importante, porque as empresas, ao firmar o contrato de transferência de tecnologia, eles precisam, além de desenvolver, comercializar esse produto dentro do que está estabelecido no contrato e no plano de trabalho. O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional
deve observar o disposto. Eu vou mostrar já no próximo slide para vocês que quando se trata de defesa nacional, tem algumas especificidades. A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração da criação reconhecida em ato do Poder Executivo como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo, tá? O que significa isso, né? O que a gente pode dar de exemplo disso? O caso das vacinas, né? É um exemplo. Então, caso alguém estava desenvolvendo, né, vacina aqui no Brasil, dentro das ICTs, junto com outras, com empresas, enfim, e o interesse era emergente, era o interesse público em que essa vacina, né, pudesse ser desenvolvida o mais rápido possível. Neste caso, tá, é de relevante interesse público. Então, nesse caso, esse licenciamento de se outra empresa, outra ICT, por exemplo, quisesse desenvolver, é a título não exclusivo, tá? Para que possa ser amplamente difundido, para que você possa ter também, né, uma maior competitividade ali no mercado, quando for o caso. Bom, sobre a questão da defesa nacional, então, existe uma lei específica, um regulamento que diz, né, que o pedido de patente originário do Brasil, cujo objeto e interesse é a defesa nacional, será processado em caráter sigiloso, tá? E não estará sujeito às publicações previstas nessa lei. Então, neste caso, ele fica sigiloso, né, logicamente, por se tratar de uma questão estratégica de defesa nacional. Então, tem alguns critérios, algumas prerrogativas que se diferem aí da lei, né, da lei de inovação do marco legal tradicional, vamos dizer assim. No parágrafo 6º, celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e informações necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal. Então, isso é muito importante, né? Os criadores, a partir do momento que é feito o contrato com esses criadores, né, o desenvolvimento desses produtos, eles precisam e são obrigados a fornecer, repassar os conhecimentos e informações, tá? E aí a gente tem um âmbito, né, a gente diz são as camadas de negociação, né? Normalmente, quando a gente trata com patentes, por exemplo, né, que é o mais, vamos dizer, mais ampliado, você tem mais de um inventor. Então, esses inventores, né, eles precisam ter a mesma, vamos dizer, sintonia, e é preciso negociar isso muito bem, corretamente, para que, nesse momento da transferência da tecnologia, eles são obrigados a passar os conhecimentos e as informações. Eles não podem se negar a passar os conhecimentos que foram compactuados ali, contratados, na verdade. Isso é tudo celebrado via formal. A remuneração de uma ICT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploração de criação, bem como oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos, tá? Isso aí é uma proteção a essas entidades que são privadas sem fins lucrativos. Bom, artigo 7º, a ICT poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida. É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços técnicos especializados, compatíveis com os objetivos desta lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, a maior competitividade das empresas, tá? Então, se envolve capacitações, né, e se envolve serviços especializados vamos dizer, de marketing, do próprio desenvolvimento do produto.
A prestação de serviços previstas dependerá de aprovação pelo representante legal máximo da instituição, facultada a delegação a mais de uma autoridade e vedada a subdelegação. O servidor militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo. Tá? Isso é uma forma de incentivar, né, ampliar, vamos dizer, que as inovações, elas realmente aconteçam dentro da instituição e que as pessoas sejam remuneradas, né, por seu trabalho, por sua prestação de serviços aí no desenvolvimento desses produtos e serviços. O valor do adicional variável de que trata este artigo fica sujeito à incidência de impostos, né, de tributos e contribuições aplicadas à espécie. O adicional variável de que trata este artigo configura-se para fins como ganho eventual, então ele não pode ser incorporado ali ao salário, né? É justo. Artigo 9º, é facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. O servidor militar empregado da ICT pública e o aluno do curso técnico de graduação, de pós-graduação envolvidos na execução das atividades previstas poderão receber bolsa de estímulo à inovação. As partes deverão prever em instrumento jurídico específico a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados. Então, isso já tem que ser formalmente previsto. A propriedade intelectual e a participação nos resultados serão asseguradas às partes contratantes nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos da propriedade intelectual, mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável. Então, é discricionário essa questão de ceder, né, a totalidade dos direitos, né, discricionário em partes, né, precisa ter essa compensação, financeira ou não. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do DF, municípios, são autorizados a conceder recursos para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação às ICTs, ou diretamente aos pesquisadores, a elas vinculados, por termo de outorga, convênio, contrato ou instrumento jurídico assemelhado. A concessão de apoio financeiro depende de aprovação de planos de trabalho. Do valor total aprovado e liberado, poderá os projetos referidos, né, no CAPT, poderá ocorrer transposição, remanejamento ou transferência de recursos de categoria de programação para outra, de acordo com o regulamento, tá? Isso é uma forma de flexibilizar um pouco a utilização desses recursos, né, que às vezes, no ato ou durante a execução do projeto, precisam ser remanejados. A transferência de recursos da União para ICT estadual, distrital, municipal em projetos de ciência, tecnologia e inovação não poderá sofrer restrições por conta de inadimplência. Isso é muito importante. Então, o Estado está inadimplente, então o governo federal não vai repassar porque está inadimplente. Então, esse tipo de situação não pode ocorrer. Os acordos e contratos firmados entre as ICT e as instituições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para as atividades de pesquisa, cujo objeto seja compatível com a finalidade desta lei, poderão prever recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução destes acordos e contratos, observados os critérios do regulamento. Então, por isso que toda instituição precisa ter o regulamento para poder formalizar, né, indicar todos os critérios dessas categorias. Nos casos e condições definidos em normas da ICT e nos termos da legislação pertinente, a ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação mediante manifestação expressa e motivada e a título não oneroso ao criador,
para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade ou a terceiro, mediante remuneração. Parágrafo único. A manifestação prevista deste artigo deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento, tá? Então, essa é uma das atribuições aí do NIT, tá? Que ele precisa se manifestar, né? Ele precisa ser ouvido, ele precisa fazer isso de forma explícita nesses casos. É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT. Tá? Isso é muito importante, a questão do sigilo das criações, para também não interferir no próprio processo, né, que às vezes está em processo de patente, por exemplo, é uma das situações. Então, é proibido essa divulgação sem autorização da ICT. É assegurada ao criador participação mínima de 5% e máxima de 1/3 dos ganhos econômicos, tá? Então, o criador, ele, pelo seu capital intelectual, pela sua dedicação, ele tem direito de 5% até, no máximo, 1/3, né, dos ganhos econômicos em relação ao produto, ao serviço que foi desenvolvido junto com a ICT. Auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso e exploração. A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação, tá? Isso é tudo feito de forma negocial, tá? É negociado entre os criadores, é negociado entre os participantes. Entende-se por ganho econômico toda e qualquer forma de royalty ou de remuneração ou qualquer benefício financeiro resultante da exploração direta ou por terceiros da criação protegida, devendo ser deduzidos daí, na exploração direta por terceiros, as despesas e os encargos e as obrigações legais, e na exploração direta, os custos de produção da ICT. A participação prevista deste artigo obedecerá ao disposto. A participação referida deste artigo deverá ocorrer em prazo não superior a 1 ano após a realização da receita que lhe servir de base, tá? Então, de praxe, tá? A gente não aguarda esse 1 ano, né? Não é 1 ano após, né? Ele fala não superior a 1 ano. De praxe é feito trimestralmente, normalmente, essa aferição dos royalties, né? Não nesse prazo, mas na lei está dizendo que, no máximo em 1 ano, né, esse prazo, essa receita precisa ocorrer, essa participação precisa ser remunerada até esse prazo. Bom, artigo 14, para execução do disposto nessa lei, o pesquisador público é facultado afastamento para prestar colaboração a outra ICT, observada a conveniência da ICT de origem, então isso é negociado, isso é acordado, e o pesquisador ele pode solicitar afastamento para fazer o desenvolvimento de inovação tecnológica em outra ICT. As atividades envolvidas pelo pesquisador, né, devem ser compatíveis com a natureza do cargo efetivo, né, militar ou emprego público por ele exercido. Durante o período de afastamento, né, são assegurados ao pesquisador o vencimento do cargo, no caso do militar, o soldo, né, ou o salário do emprego público. As gratificações específicas do pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, inclusive aquele enquadrado em plano de carreira e cargos de magistério, serão garantidas. No caso de pesquisador público em instituição militar, seu afastamento estará condicionado à autorização do comandante da força a qual se subordine a instituição militar que ele estiver vinculado.
Bom, pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, inclusive aquele enquadrado em plano de carreira, cargos e magistério, poderá exercer atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação em ICT ou em empresa e participar da execução de projeto aprovado ou custeado com recursos previstos nesta lei, desde que observada a conveniência do órgão de origem, assegurada a continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa nesse órgão, a depender de sua respectiva natureza. Isso aqui é um grande avanço, porque a maioria dos pesquisadores, né, professores, eles possuem dedicação exclusiva e a eles não era permitido, né, exercer outra atividade remunerada. E era um grande dificultador aí do estímulo realmente ao desenvolvimento, né, de inovação tecnológica, porque eles não podiam ser remunerados pelo trabalho que era realizado. Então, foi um avanço nesse novo marco legal, que o pesquisador, mesmo com dedicação exclusiva, possa exercer, possa receber, né, pelo trabalho realizado na execução de projetos de inovação tecnológica. A critério da administração pública, na forma do regulamento, poderá ser concedida ao pesquisador público desde que não esteja em estágio probatório, né, uma limitação, não esteja em licença sem remuneração para constituir empresa, com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação. E essa licença pode ser de até 3 anos consecutivos, renovável por igual período. Então, ele pode ficar afastado até 6 anos, né, dependendo da situação da aprovação da instituição. Não se aplica ao pesquisador público que tenha constituído empresa, na forma deste artigo, durante o período de vigência da licença. Caso a ausência do servidor licenciado acarrete prejuízo às atividades da ICT, integrante da administração direta ou constituída na forma de autarquia ou fundação, poderá ser efetuada contratação temporária, independentemente de autorização específica. Tá? Isso aqui é comum acontecer em instituição de ensino, onde o professor pesquisador, sendo afastado, ele acaba ficando dentro do seu colegiado de curso com uma lacuna, né, de professor, muitas vezes especializado em determinada área, para aquelas aulas, por exemplo, de uma graduação. Então, nesses casos, pode ser feita a contratação de professor temporário, né, o que a gente chama do professor substituto. Artigo 15A. A ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que orientem a transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e com a Política Industrial e Tecnológica Nacional. Ou seja, ela não pode sobrepor essas políticas, né? Então, elas têm a política da instituição, ela precisa estar em consonância com as políticas nacionais de ciência e tecnologia. Aqui nós temos disponibilizado para vocês o link da universidade estadual, onde tem o NIT, todas as suas atribuições e nos seus documentos a política institucional, né? E parágrafo único, a política que se refere deverá estabelecer diretrizes e objetivos, isso aqui é primordial, precisa ser estratégico de atuação, de empreendedorismo, para extensão tecnológica, para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual, de gestão da propriedade intelectual, para institucionalização e gestão do NIT, para orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual, para estabelecimento de parcerias. Isso aqui é um geral que essa política precisa estar alinhado com todos essas diretrizes e objetivos macros, vamos dizer assim. Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá dispor de NIT, tá? Então, eu já havia falado para vocês no módulo 2, tá? Que é obrigatório a ICT ter NIT.
São competências do NIT, né, zelar pela manutenção da política institucional, avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa, avaliar solicitação de inventor, opinar pela conveniência e promover a proteção das criações, né, opinar quanto à conveniência de divulgação das criações, acompanhar o processamento dos pedidos, desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva, tá? Neste caso aqui, essa prospecção tecnológica é o que está sendo desenvolvido, né, para que ele possa fazer a transferência de tecnologia, que é o próximo item, né, desenvolver estudos e estratégias para a transferência de tecnologia, de inovação, promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, negociar e gerir acordos de transferência de tecnologia. A representação da ICT pública, no âmbito de sua política de inovação, poderá ser delegada ao gestor do núcleo de inovação tecnológica, tá? É o que normalmente acontece. O núcleo, o NIT, poderá ser constituído com pessoa jurídica própria, né? A gente já falou isso lá nos parágrafos anteriores, né? Como entidade privada sem fins lucrativos. Caso o NIT seja constituído com personalidade jurídica própria, deverá estabelecer diretrizes de gestão e as formas de repasse de recursos. Na hipótese do parágrafo 3º, né, a ICT pública é autorizada a estabelecer parceria com entidades privadas sem fins lucrativos já existentes para essa finalidade, né, para constituir o NIT. Né, como eu falei, a ICT pode compartilhar o NIT ali, pode ser dessa forma. A ICT pública deverá, na forma de regulamento, prestar informações ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A ICT pública, na elaboração e na execução do seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração e a gestão de sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto, o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores. A captação, a gestão e aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que tratam esses artigos, poderão ser delegadas à Fundação de Apoio. Finalizamos aqui essa parte, né, bem jurídica mesmo, que foi o nosso módulo 3, e eu aguardo vocês aí no módulo 4. Muito obrigada.